Início da noite do dia 25 de junho de 2013, era por volta das 20 horas e 30 minutos, quando Tainá Adriane da Silva saiu da casa de uma amiga no bairro São Dimas, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, mesmo bairro onde eu morava. Durante o trajeto para casa, ela envia uma mensagem para sua mãe, Dona Cleusa, dizendo: "Estou chegando." Mas ela nunca chegou em casa. Olá, seguidores desse canal maravilhoso, estava esperando por vocês aqui, ansiosa. Hoje eu trouxe mais um caso que aconteceu aqui no Brasil. Esse caso fez 10 anos em 2023 e hoje vamos saber tudo o que aconteceu no fatídico dia do desaparecimento de Tainá. E você aí do outro lado da tela, deixa aqui o seu like para continuarmos trazendo casos como esse aqui para você. Aproveite, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais, ok? Agora nós vamos ao caso. Tainá Adriane da Silva era uma menina de 14 anos de idade e morava em uma casa alugada em Colombo, Curitiba, Paraná. Ela estudava e trabalhava como manicure em um salão de beleza. Ela era uma menina muito bonita, espontânea e comunicativa, e isso a fazia muito sociável e possuía muitos amigos. Ela era filha da cozinheira Cleusa da Silva, que tinha 47 anos na época, e do pedreiro Agenor da Silva, com 53 anos na época. Eles já eram casados há 30 anos. Tainá possuía 6 irmãos, ela era a quinta dos 7 irmãos, e sua irmã mais velha possuía 29 anos, a mais nova, apenas 3 anos. Nas palavras de sua mãe, Tainá era uma bobona, pois ria o dia inteiro, era temperamental, ciumenta, chorava pra caramba e ainda dizia como seria duro saber que nunca mais ela precisaria mandá-la tomar banho a 1h da manhã, pois ela não saía da frente do computador onde ficava vendo os vídeos do Pânico na TV. Sua irmã mais velha, Márcia, disse que ajudou a mãe a fazer o parto da Tainá na própria casa e dizia o quanto ela é carinhosa com os pais, com os irmãos, e também era muito ciumenta. Ninguém podia chegar perto da mãe. Na verdade, Márcia a considerava como sua melhor amiga. Em seus últimos dias de vida, Tainá não estava nas aulas. Estudante do 9º ano na rede pública, ela acabara de se mudar de escola e enfrentava dificuldades de adaptação à nova turma. Ela reclamou para a mãe que, como já era repetente de 1 ano, queria fazer supletivo e trabalhar. Então ela arrumou um serviço à tarde, em um salão de beleza do bairro como manicure aprendiz, onde a dona do salão a estava ensinando. Ela ficava lá até umas 10 horas da noite e a patroa dela trazia para casa. Foi então que no dia 25 de junho daquele ano, segundo sua mãe, Tainá saiu de casa para ir até a casa de um amigo. Só que ele não estava em casa e ela decidiu visitar uma outra amiga e passou todo o dia na casa dela. Nesse dia ela não havia ido à escola e nem ao trabalho. Pouco depois das 18 horas, Tainá foi embora. Naquela noite, às 8h37, Tainá mandou uma mensagem de texto pelo celular para a mãe dizendo que estaria voltando e logo chegaria em casa. Porém, essa foi a última vez que ela falou com a família. No caminho para casa, Tainá simplesmente desapareceu. Era um trajeto de aproximadamente 1 quilômetro e mesmo fazendo o trajeto a pé, Tainá não costumava demorar. Mas já fazia algumas horas que a menina havia enviado a mensagem. E sua mãe já estava ficando muito preocupada com essa demora da filha. E ficou esperando a chegada dela acordada. Pois aquele não era um comportamento comum da sua filha. Pois sempre que ela ia até a casa de algum amigo, normalmente os pais dessa pessoa, desse amiguinho, a trazia para casa. E Tainá também não era de ficar fora de casa a noite toda. Quando amanheceu, Cleusa levou os filhos menores para a escola e resolveu ir à procura da filha. Cleusa estava desesperada, mas resolveu manter a calma, indo até alguns estabelecimentos da vizinhança para solicitar ver as câmeras de segurança, para ver se veria a filha passando pelos locais que ficavam no caminho entre a casa da amiga e sua casa. Mas ela não aparecia nas imagens. Cleusa decidiu procurar sua filha nos matagais pelo caminho, já achando que o pior pudesse ter acontecido. Ela avisou a polícia sobre o seu sumiço
e durante as buscas descobriram que Tainá foi vista pela última vez em frente a um parque de diversões que estava na cidade há um mês. De acordo com as imagens das câmeras de segurança do parque, mostravam Tainá por volta das 8h30 da noite, passando pelo parque. Porém, nas imagens de outra câmera mais adiante, ela simplesmente não apareceu mais. A polícia então começou uma busca pelo parque que durou cerca de 15 horas, mas nada foi achado durante as investigações. No dia seguinte ao desaparecimento da menina, em um dos dormitórios do parque, os policiais apreenderam 2 armas falsas, uma pistola, um revólver e uma faca. Dessa forma, a polícia prendeu 3 funcionários do parque e um conhecido dos 3 que não trabalhava lá. Eles foram levados para a delegacia na quarta-feira e prestaram depoimento oficialmente na quinta-feira à noite, cerca de 24 horas depois de serem levados. No depoimento, os 4 suspeitos confessaram ter raptado Tainá e a levaram para um matagal, onde abusaram sexualmente da menina e depois a mataram. Mas eles não revelaram exatamente onde estaria o corpo. As 2 armas falsas, a pistola, o revólver e a faca, teriam sido usados no crime para intimidar a vítima. Essa confissão foi o suficiente para causar revolta popular. Os moradores protestaram no parque de diversões, onde os rapazes trabalhavam, e colocaram fogo nos brinquedos, mesmo o parque não tendo responsabilidade pelos atos dos criminosos. Os policiais não conseguiram conter o protesto. As buscas pelo corpo da menina continuavam, a família estava desesperada. E somente no dia seguinte ao depoimento dos criminosos, na sexta-feira pela manhã, o corpo de Tainá foi encontrado por moradores em um terreno baldio de 20.000 metros quadrados, próximo ao parque, dentro de um poço. A mãe relata que esse local onde o corpo foi encontrado havia sido verificado nas buscas pela polícia nos 2 dias anteriores e ninguém tinha visto ela por lá. Segundo a perita criminal que analisou o corpo, Tainá foi jogada dentro do poço vestida, sua bolsa foi encontrada a cerca de 200 metros de distância do corpo e os seus pertences que estavam dentro da bolsa não foram encontrados, apenas sua carteira de trabalho. Os 4 indiciados pelo assassinato foram enviados para a casa de custódia de Curitiba. Para a mídia, o caso estava encerrado e a menina foi assassinada e os assassinos encontravam-se presos. Porém, após a finalização dos laudos de necrópsia de violência sexual em um exame de DNA, algo inesperado aconteceu. Os laudos de necrópsia alegaram que Tainá não havia sofrido abuso sexual e, na verdade, ela não morreu na noite em que desapareceu, e sim depois. O exame de DNA indicou que foi encontrado sêmen nas roupas da vítima, mas esse sêmen não era compatível com nenhum dos 4 acusados presos pela polícia. Assim, as provas que constavam no inquérito não sustentavam mais a denúncia e foi pedida a liberação dos suspeitos. Para completar essa reviravolta no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a direção da Casa de Custódia, onde os 4 estavam presos, denunciaram que a confissão deles foram obtidas sob tortura. Inclusive, o advogado de defesa dos 4 contou que no dia do depoimento dos homens, após a mudança do caso, os promotores e delegados que estavam presentes na delegacia levaram os presos para uma sala onde o advogado não pôde entrar junto, e quando eles saíram, disseram que os delegados e promotores fizeram uma proposta a eles. Os suspeitos tinham aceitado. A proposta foi que os presos destituíssem, ou seja, dispensassem o advogado, e assim eles seriam soltos. Tudo isso gerou mudança no comando da investigação e um delegado responsável pelo caso foi afastado. O Ministério Público retirou a acusação dos 4 acusados e uma investigação por tortura foi aberta pela GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, e um processo foi aberto contra 21 pessoas, incluindo policiais civis, policiais militares, guardas municipais e um preso de confiança. Também foram pedidos exames de DNA de 80 pessoas, incluindo do delegado responsável pelo caso da época, Silvan Pereira. 12 policiais não fizeram exame de DNA. Eles alegaram que não forneceram material genético porque um médico indicado por eles não compareceu ao IML no dia marcado. O resultado dos exames de lesões corporais feito nos 4 suspeitos
apontou ferimentos compatíveis com as situações de tortura, além de violência sexual. Foram emitidos mandados de prisão para 14 pessoas, incluindo o delegado, que foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por torturar os suspeitos. Como a decisão judicial é de primeiro grau, ou seja, caberia recursos, o delegado não foi preso e respondeu a esses recursos em liberdade. 2 investigadores da Polícia Civil também foram condenados, um deles a 9 anos e 4 meses e outro a 15 anos e 4 meses de prisão, pelos crimes de tortura e abuso dos suspeitos. Os demais denunciados não foram condenados pela Justiça. Os 4 homens que foram acusados pela Polícia Civil do Paraná foram incluídos no programa de proteção a testemunhas e foram levados para outro estado. Porém, ainda não foram inocentados. Eles continuam sendo investigados pela participação no crime, apesar de não existirem mais provas contra eles. E em novembro do mesmo ano, os policiais acusados de torturar os 4 acusados pagaram uma fiança de R$10 mil para ficarem livres. Aproximadamente um ano depois, inconformada e com medo, Dona Cleusa da Silva se muda com a sua família para outro bairro da cidade, na tentativa também de amenizar a dor de ter perdido a sua filha. Mas quem são os culpados pela morte de Tainá? Para a delegada Vanessa Cristina, não restam dúvidas de que os suspeitos, que hoje seguem no programa de proteção à testemunha, são os culpados pelo crime contra a adolescente. Ela também ressaltou a inocência dos policiais civis acusados de torturar os 4 suspeitos, dizendo que as alegações de tortura por parte dos suspeitos, após terem confessado o crime e terem sido presos, foi uma tese de defesa, que inclusive foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, que no ano de 2020 absolveu os policiais das acusações de tortura. A delegada da DHPP contou que ainda no ano de 2023 foram realizadas as últimas diligências para identificar e ouvir as últimas pessoas com quem a vítima teve contato através de redes sociais em 2013. Essas pessoas também se submeteram a exames genéticos a fim de confrontos com os materiais colhidos no local do crime e não há indícios que as coloquem no local do crime. Infelizmente, tivemos mais um crime sem desfecho aqui no canal. 10 anos, pessoal, 10 anos de investigação e nenhuma conclusão. Isso é revoltante. Como uma família que perde sua filha, sua irmã, fica 10 anos sem qualquer informação sobre seu assassino? Quando essa família terá justiça feita por sua filha querida? Isso é extremamente revoltante e eu não vou expor tudo que eu penso, senão daqui a pouco, no mínimo, eu vou ser cancelada. Quem sabe até ser calada. Porque aqui se trata de uma família humilde. Eu tenho certeza que se fosse uma família de nome, uma família abastada, a justiça já teria sido feita há muito tempo. Como pode, pessoal? O corpo foi encontrado pelos vizinhos e não pela polícia. Deixa eu calar minha boca. Bem, eu vou ficando por aqui, deixando a minha solidariedade à família da vítima, que haja ao menos algum conforto no coração dessas pessoas que buscam há 10 anos pela verdade. Vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima semana.